Comissão Eleitoral dá posse à nova diretoria executiva da FenaJuF e Conselho Fiscal. O resultado da Pesquisa Nacional de Saúde é apresentado ao plenário do Congrejuf. O impacto dos 5 dias de Congrejuf na economia local de Águas de Lindóia. Isso e muito mais no boletim do Congrejuf. Os servidores do Judiciário da União e Ministério Público da União têm sido cada vez mais exigidos dentro do processo de reestruturação produtiva. O tema foi debatido no 10º Congrejuf. Acompanhe. O servidor do TRE paulista, Demerson Dias, destacou que a reestruturação produtiva está diretamente ligada ao processo de adoecimento no trabalho. Longas jornadas, trabalho à distância e aumento da produtividade são formas de gestão que hoje estão amplamente aplicadas no Judiciário Federal. Dentro da reestruturação do trabalho, a gente teve várias fases. Se você começa na Revolução Industrial, na primeira, o mundo do trabalho começa a ser substituído pelas máquinas e, basicamente, a partir do Fordismo e do Taylorismo, o ser humano precisa trabalhar no ritmo da máquina. E aí começa o histórico de adoecimento estruturante, né? Quer dizer, você começa a se adoecer por conta do trabalho. No mesmo painel, Edmundo Veras, do STF, falou sobre inteligência artificial. Confere. Na sua palestra agora, você mencionou que apenas os estagiários estão sendo afetados com a implementação do Vitor. Mas, no tempo, provavelmente os servidores, né, a partir do momento em que o sistema vai se tornar mais robusto, vai captar mais informações, é possível que o quadro efetivo venha a ser afetado. Qual é a garantia que a presidência do Supremo dá aos servidores de que eles não vão perder seu posto de trabalho, seus postos de trabalho? A gente nem chegou nessa discussão ainda, porque como a capacidade que foi ensinada para o Vitor nesse momento inicial é muito pequenininha e ela ainda não afeta, nem entrou nessa discussão de se isso vai chegar a atacar os servidores, enfim. Então, o que eu tenho por hoje é só esse projeto específico, esse projeto inicial. E no caso dele, o tipo de atividade que o Vitor vai conseguir fazer é uma atividade que não é feita no tribunal regularmente, né? A gente tem alguns casos em que alguns processos que chegam ao Supremo são classificados, e quando isso acontece, é feito hoje por pessoal terceirizado ou estagiário. Mas é uma exceção, é mais quando o ministro determina, né? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é entregar uma possibilidade a mais. Não chegou nessa discussão de quais outras capacidades a gente vai ensinar para o Vitor. Uma pesquisa de saúde organizada pela FenaJuF e a FenaJude revelou o raio-x da saúde do trabalhador do Poder Judiciário. Mais uma vez, a redação do boletim conversou com os responsáveis pela pesquisa para trazer a informação até você. Quais seriam os resultados da pesquisa que poderiam sensibilizar mais a categoria para essa luta? Bom, acho que tem bastante resultados que poderiam sensibilizar, né? Acho que, primeiro, um alto nível de pessoas que tiveram problema de saúde nos últimos 12 meses. Né? Essa era uma pergunta específica da pesquisa. Número de problemas relacionados ao trabalho, problemas de saúde relacionados ao trabalho nos últimos 12 meses. Nós tivemos mais de 66% das pessoas que responderam à pesquisa que tiveram pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho. Isso é um resultado absolutamente gritante, considerando, inclusive, que pode ter gente que sequer sabe que o problema de saúde que ele teve foi relacionado ao trabalho. Então, a gente está falando aí da ordem, talvez, de 75% de pessoas que estão adoecendo, e isso tem se repetido no serviço público de uma maneira geral. Isso não é exclusividade dessa pesquisa, né? Eu acho que esse dado talvez tenha que ser assim a bússola, né? O norte para a gente falar, olha, a situação está bastante complicada, bastante complexa. Para sustentar esse dado, o que aparece, né? Primeiro, uma sobrecarga de trabalho, um número insuficiente de pessoas trabalhando, né? Então, assim, não tem gente suficiente, servidor e servidora suficiente para cumprir com as metas. As metas são extremamente altas e as pessoas estão adoecendo pela maneira como isso é gerido dentro da organização, né? Então, acho que o que pode sensibilizar é, primeiro, reconhecer, né, de fato, quais são as características institucionais, né, que levam a esse adoecimento, levam a esse cenário que eu comentei num primeiro momento.
Eu acho que outro ponto, outra informação, dado importante da pesquisa, são os relatos com relação à violência e assédio moral, né? E que agora a gente tem escutado um aumento, né? Eu sempre brinco, nunca a gente discutiu do ponto de vista teórico de estudos, a gente nunca discutiu tanto sobre assédio moral e, ao mesmo tempo, nunca houve tanto desconhecimento sobre o que é violência, o que a gente pode entender como violência, e isso, no limite, leva a própria vítima da violência, do assédio, a se sentir culpada. Então, acho que esse trabalho de sensibilização, de formação e de empoderamento do servidor e da servidora, ela é fundamental. Os dados estão na mesa, é para isso que a gente faz pesquisa, é para chegar e falar assim, olha, está aqui, né? A gente não pode negar mais, né? Eu brinco, é como tirar o tapete de cima do elefante que está na sala. Eu falo, temos um elefante na sala. Eu acho que tem muitos dados para serem trabalhados, mas penso que os que estão mais assim, urgentes, os mais gritantes, são de fato esses, do adoecimento, do estilo de gestão absolutamente individualista, gerencialista e as questões de assédio moral. Como é que você vê a relação, né, existente entre suicídio, adoecimentos graves de ordem de transtornos mentais, depressão, com o assédio moral, a perseguição, enfim, o abuso no ambiente de trabalho? Bom, Manuela, a gente tem esse agravamento, né? Eu tenho acompanhado essa questão na categoria já há quase 15 anos. E outras categorias, né? Mas no nossa, a gente vinha alertando já, né, desde o processo lá de virtualização dos processos, da constituição de metas e planejamento estratégico, que poderiam se constituir ferramentas importantes de democratização do trabalho, mas é o contrário, né? Porque não é um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, conceitualmente, vem de baixo para cima. E o que tem acontecido é que o CNJ tem implantado, né, um modelo completamente produtivista, que não trabalha com a escuta de quem faz, né, e joga só nos números. Então, o meu processo de trabalho, o meu fazer, não é contado, só é contado o que eu fiz no final. E aquilo lá é ínfimo em relação a todo o esforço que eu tive que fazer, que cada servidora no seu local de trabalho faz, né? E nesse processo de virtualização, que também o PJE, né, nós temos vários sistemas, tem o EPROC na Justiça Federal, ele também foi constituído da mesma forma que o planejamento estratégico, as metas, dessa mesma forma desumanizada, antidemocrática, sem escuta do fazer. E aqui vai, assim, não é uma crítica a quem desenvolveu, inclusive os colegas nossos que desenvolveram o sistema ou que estão envolvidos no planejamento. Isso tem a ver com uma diretriz que vem do CNJ, né? E eles também são tão vítimas quanto nós que estamos, né, sofrendo isso nos locais de trabalho. Então, é esse enfrentamento que nós temos que fazer. Nós não vamos resolver isso, né, enxugando gelo lá no local de trabalho. Nós precisamos ter uma saída coletiva de conscientização, de apropriação desse processo, de formação no nosso local de trabalho, né, nos sindicatos, fazer formação mesmo em saúde do trabalhador, entender que isso tudo está ligado, que a Emenda Constitucional 95 tem a ver com a falta de colegas nos locais de trabalho, com o aumento dos suicídios, né, que esse modelo de gestão tem a ver com esse aumento e esse aparecimento de suicídios nos locais de trabalho, porque nós fazíamos parte das estatísticas de suicídio no geral. De uma década para cá, nós estamos vivendo casos de colegas, homens e mulheres, que se suicidam no local de trabalho. E quando isso acontece, e como aconteceu em casos, sequer o expediente é suspenso, é porque realmente é como se tivesse voado uma cadeira da janela. Não foi uma pessoa que caiu e que os colegas continuam trabalhando com aquele corpo, né, no chão lá.
Então, é uma desumanização muito grande que a gente tem que enfrentar. É muito difícil a gente falar, né, ter contato com essa dor. E nós não temos ainda também um dossiê desses suicídios. A gente não consegue trabalhar eles justamente para fazer esse nexo causal com o trabalho. Isso a gente precisa avançar. Isso é trabalho para o Observatório de Atenção em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. É tarefa nossa, de todos nós, quem está na federação, quem está na base. Parceria firmada com a Associação Comercial de Águas de Lindóia, comerciantes locais e vendedores autônomos, promoveu descontos para os participantes do Congrejuf nos 5 dias do evento. É o impacto do Congresso dos Servidores na economia local. Acompanhe. Os participantes do 10º Congrejuf contaram neste ano de 2019 com uma novidade. Lojas do comércio de Águas de Lindóia ofereceram descontos em produtos e serviços para os servidores, acompanhantes, convidados e staffs do maior evento do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Os descontos variam entre 7% e 50%, sendo que os estabelecimentos aumentaram o horário de funcionamento e permanecem abertos para atendimento exclusivo do Congrejuf até às 7 horas da noite. De acordo com o diretor de marketing da Associação Comercial de Águas de Lindóia, Rubens Renzo Júnior, a parceria com o comércio da cidade favorece a economia e garante produtos de qualidade com preços reduzidos para os visitantes. É um prazer ter a FENAJUF aqui. Eu, como diretor de marketing da Associação Comercial, tentei oferecer para os congressistas uma promoção, um entretenimento, né? Serviço dentro de um link que foi elaborado e mandado para um dos organizadores. Para alguns segmentos foi muito positivo, já teve uma resposta extremamente positiva, né, para os bares, restaurantes. Algumas lojas também colheram um resultado positivo. Enfim, a economia ativa a economia, sim, da cidade, né? Uma cidade é uma estância que acabou de receber um congresso grande de agências de viagens e aí chega esse congresso logo em seguida. Então, é muito bom para a economia da cidade. Gerente de uma das lojas parceiras, Ivani Oliveira explica que durante os 5 dias de Congrejuf, as vendas aumentaram mais de 50%. Para nós é um espetáculo, assim, né? As vendas crescem, o povo fica feliz, o cliente fica feliz, a empresa fica feliz. E eu estou muito feliz com vocês do Congresso. Sejam bem-vindos aqui na Empresa Perfecta e sempre vamos estar aqui com as portas abertas. A pouco mais de 160 quilômetros da capital São Paulo, a cidade de Águas de Lindóia possui um PIB de mais de R$400 mil, fruto da estância hidromineral da cidade, além de eventos como o 10º Congrejuf. Além das opções do comércio local, o Monte Real Resort também fez parceria com vendedores autônomos que tiveram a oportunidade de manter uma exposição de seus produtos no ambiente do 10º Congrejuf. Foi muito bom. Em primeiro lugar, agradeço muito, pois foi uma opção a mais que a gente teve aqui, né? O povo aqui é um povo afetivo, a gente recebeu a gente de mãos abertas, né? De braços abertos, aliás, né? Então para a gente está sendo muito bom, não podemos reclamar, não. Os participantes do congresso apoiaram a iniciativa, uma vez que tiveram a facilidade e tempo para a compra de produtos locais. Bom, achei bastante positivo, né? Inclusive eu teria que sair para dar uma volta na rua para comprar alguma lembrancinha para levar para os familiares, né? Então, assim, a tenda aqui dentro ficou muito mais fácil para mim comprar, porque a gente está passando e não tenho que me ausentar do congresso para sair para a rua para ir comprar. Então, que mesmo eu faça, compro o que eu tenho que comprar e levar para meu familiar. Muito positivo. Eu achei muito conveniente a iniciativa, porque a gente não tem tempo sequer para sair, conhecer a cidade e conhecer os produtos da região, o artesanato, a confecção, que eu gostei muito, adorei. Achei os preços convidativos e parabenizo a administração, a organização do Congrejuf de ter tido essa ideia de trazer os artesãos da região para apresentar os produtos da cidade.
A parceria com o Congrejuf permanece ativa até o final desta quarta-feira, último dia de congresso em Águas de Lindóia. O último dia do Congrejuf foi marcado pela posse da diretoria executiva e o novo Conselho Fiscal. Acompanhe. A nova diretoria e os novos conselheiros fiscais tomaram posse na manhã desta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. As coordenações da FENAJUF serão integradas por José Aristeia, Cristiano Moreira, Costa Neto, Ronaldo das Virgens, Fernando Freitas, Tiago Duarte, Engelberg Pontes, Isaac Lima, Leopoldo Lima, Roniel Andrade, Roberto Policarpo, Elcimara Souza, Epitácio Nascimento, Lucena Martins, Erlon Sampaio, Edson Borowski e Ramiro Lopes, todos titulares. Os suplentes são Luiz Cláudio Correia, Fabiano dos Santos, Ranulfo Filho, Jucineide Rondon, Charles Bruchel e Evilásio Dantas. Para o Conselho Fiscal, os titulares são Paula Drummond, Edmilton Gomes e Maria Iris Lacerda. Como suplentes ficaram José Ribamar, Alexandre Magnus e Aline de Souza Dias. Após a posse, as Piracicabanas, orquestra de viola composta apenas por mulheres, deram um verdadeiro show, encerrando com chave de ouro o 10º Congrejuf. E o boletim do Congrejuf termina aqui. Nos vemos na próxima edição, na Plenária Nacional, em Belém do Pará, no ano que vem. Eu sou Luciano Berejeno, da Assessoria de Comunicação da FENAJUF, e deixo vocês com o maravilhoso show da Orquestra As Piracicabanas, uma orquestra de violeiras. Tá certo? Até lá, nos vemos em breve. Tchau.